Oi pessoal, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre comunicação. Esse é um tema muito amplo, na verdade eu queria falar especificamente sobre as barreiras na comunicação. Hoje é um tema bastante recorrente nas organizações, os conflitos, os ruídos na comunicação, os seus efeitos, né? E a gente vive isso no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente deu uma mensagem e a pessoa não recebeu como deveria, ou muitas vezes a gente recebeu uma mensagem e aquilo parece que não caiu muito bem. Então, comunicação é algo que acontece todos os dias dentro das organizações, de forma certa ou não ela acontece. Por isso é importante a gente pensar a respeito. Esse é um tema bastante amplo, né? Então, para falar de comunicação, a gente precisaria de horas. E como esse é um vídeo curtinho, eu quero dar um enfoque nas barreiras e nos ruídos. Mas para que eu possa falar das barreiras e dos ruídos, eu preciso entender, pelo menos, o que é comunicação. Então, a comunicação, ela é uma troca. Troca de experiências, troca de informação, troca de ideias, troca de sentimentos, algumas vezes. E como qualquer troca, tudo que eu dou, eu recebo. Numa troca, eu dou e recebo. E a comunicação é assim. Eu informo e recebo algo, mesmo que eu queira ou não queira. Né? Então vamos pensar o seguinte, o que a minha comunicação tem despertado nas pessoas? Né? Ela tem inspirado ou ela tem arruinado as pessoas? É importante pensar. A minha comunicação, ela tem feito com que as pessoas ajam ou simplesmente reajam? Né? Se eu olho para essas duas perguntas e eu vejo, não, eu estou arruinando pessoas e fazendo com que elas simplesmente reajam, então eu estou com problemas de comunicação. Se eu sei o que é comunicação, que ela é uma troca, eu também preciso saber o que a comunicação não é. E a comunicação não é o que eu falo. A comunicação, ela é o que a outra pessoa escutou. Então, assim, quando eu começo a entender que a comunicação é o que o outro está escutando, começa a fazer muito mais sentido. A comunicação ela é dividida em 5 partes, tá? Tem teorias que dividem em mais partes, enfim. Mas eu acho interessante a gente dividir ela em 5 partes para entender esse processo como um todo. A primeira parte, então, é o emissor. É quem vai dar a notícia, né? Quem vai informar. Esse emissor pode ser a empresa, pode ser a liderança, né? Pode ser a direção, pode ser um setor, pode ser um líder, pode ser eu, pode ser você. Enfim, tem que haver um emissor. Além do emissor, então, eu preciso ter uma mensagem, algo que eu queira transmitir. E nesse ponto é muito importante eu dar uma pausa e entender qual a mensagem que eu quero transmitir para as pessoas. Entender a mensagem como um todo. Já procurar identificar quais os possíveis ruídos que essa comunicação pode causar. Além disso, eu preciso saber que eu tenho um receptor. Quando eu entendo que eu tenho um emissor, que eu tenho uma mensagem, que eu tenho um receptor, eu começo a entender que nem sempre aquele receptor é como eu e que ele não recebe as coisas como eu recebo. Então daqui a pouco ele precisa de mais detalhes. Daqui a pouco ele não está acostumado com esse tipo de linguagem. Eu preciso facilitar um pouco. Daqui a pouco eu preciso explicar. Ou então eu tenho que contar uma história, storytelling. O que eu preciso fazer para tocar na mente e no coração do receptor? Como que eu vou atingir o meu receptor com uma comunicação eficaz? Aí entra o próximo passo, que é o canal de comunicação. Então eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem, eu tenho um receptor e eu tenho um canal de comunicação. Mas, Karine, o que é um canal de comunicação? É a maneira que eu vou transmitir a mensagem. Eu posso transmitir através de um vídeo, né? Eu posso transmitir através de uma reunião, através de um momento de feedback, eu posso transmitir via e-mail, eu posso mandar uma carta, enfim, posso fazer uma videoconferência. Como que eu vou transmitir essa mensagem? É um cartaz, é um banner? É através de uma rede social? Eu vou definir o meu canal de comunicação, mas é importantíssimo eu entender que o canal de comunicação tem que ser definido não conforme o comunicador, mas conforme o receptor. Porque não adianta eu querer fazer, por exemplo, uma videoconferência com uma pessoa que não tem acesso à internet. A comunicação vai ser ineficiente. Tem empresas que pedem, então, para que se desenvolvam treinamentos online para um público interno que não tem essa cultura do online. Então, o que tem que ser feito? Temos que trabalhar o público antes de lançar a comunicação.
Vocês estão entendendo que é muito mais subjetivo do que se pensa. Por isso, tantas barreiras. Por isso, a rádio peão. Por isso, as conversas paralelas, as fofocas, as inseguranças dentro das organizações. Porque a comunicação não é feita de forma eficaz. Eu começo a pensar, então, nesse processo todo e eu vejo que eu tenho um emissor, uma mensagem, um receptor, um canal de comunicação. Tá, o que está faltando? O efeito que eu espero dessa comunicação, a reação. Quando eu transmito uma mensagem, mesmo que ela seja informativa, eu quero que as pessoas passem a agir conforme aquela mensagem que receberam. Ah, mudamos o horário, não atenderemos mais no sábado, temos um novo produto na empresa. Essa comunicação, ela precisa gerar um efeito. E quando eu defino a mensagem, eu já defino o efeito. E aí depois eu vou verificar se eu realmente obtive o efeito esperado. Só que nesse processo, então, dos 5 pontos da comunicação, existem muitas barreiras e ruídos na comunicação. E eu queria falar de alguns deles que acontecem com muita frequência, tá? Vamos começar então falando de meios. A comunicação, primeiro, ela tem tudo para ser uma comunicação ineficiente. Então eu preciso ter muito cuidado na hora que eu vou escrever um e-mail para a pessoa. Entendendo todo o processo. Para quem eu vou escrever, qual que é a mensagem. E às vezes a gente recebe um e-mail que a pessoa começa com um assunto e aí ela fala outro, e daí depois ela retoma aquele assunto, e não esquece não sei do que. Não tem uma sequência. E isso é uma comunicação que possivelmente pode dar algum transtorno, né? Pode ter algum ruído nessa comunicação. Porque ela não foi clara, porque ela não foi objetiva. A comunicação ela tem que ser objetiva. Não posso falar muito, esse é um outro ruído. Falar demais. Então as pessoas falam. Quando eu entendo qual que é a mensagem que eu quero transmitir, eu vou extrair os pontos mais importantes e vou comunicar. Tem pessoas que falam ponto a ponto e o receptor ele já perdeu o interesse pela mensagem. Então esse é um outro ruído que pode acontecer na comunicação. Um outro ruído que a gente vê com frequência também é a falta de consistência. Pessoas falando com propriedade daquilo que não dominam. E, gente, o público percebe se tu não conhece esse assunto. Por isso que eu aconselho, fala do que tu sabe, fala do que tu tem certeza. Se tu não tem certeza, vai atrás da informação. Não afirma aquilo que tu acha. Isso pode ser perigoso e pode causar um grande ruído na comunicação. Mais um ponto, então, atitudes defensivas. Quando a pessoa vai se comunicar, tá defensiva. Vocês observam quando um político vai trazer uma mensagem, ele vem de uma forma aberta. Por quê? Porque ele quer conquistar o receptor. E dentro das organizações, muitos líderes estão chegando de forma defensiva, porque a minha mensagem é essa e ponto final. Gente, ruído na comunicação vai haver sim. Por quê? Porque o receptor não sentiu que teve troca. Ele simplesmente recebeu. Mas, Karine, como é que vai ter uma troca numa palestra? De diversas formas. O palestrante tem que dar espaço para as pessoas pensar e formar uma opinião. Então, precisa haver uma troca. A comunicação é troca. E aí acontece um outro grande ruído na comunicação que eu vejo para mim como um dos mais danosos, é o não ouvir o meu receptor. As pessoas lançam a mensagem e ponto. Mas se eu quero um efeito, se essa comunicação ela tem um objetivo, eu preciso saber ouvir o receptor. Saber o que ele percebeu, qual foi o sentimento, qual foi a reação. E aí sim, se eu dou uma palestra, eu avalio a palestra. Eu quero saber o que o receptor entendeu, o quanto que isso foi relevante, o que pode ser melhorado, o que a gente pode ajustar. Então é muito importante mesmo que a gente escute o nosso receptor. Muitas vezes o escutar é estar atento. Às vezes é uma leitura que eu vou fazer dele, mas é importante que isso aconteça. Outro erro, né? Outro ruído, outra barreira na comunicação é não reconhecer que está errado. Ninguém é perfeito, todos nós erramos. E muitos comunicadores, depois que eles fazem o comunicado, eles pensam, agora eu não posso mais voltar atrás. Gente, e isso, além de ficar feio, gera um ruído muito grande. Quando a gente percebeu que errou, comunica imediatamente. Não é feio errar, ninguém sabe de tudo. Né? O que sei é que nada sei, quanto mais sei, sei que nada sei. Então ninguém é soberano, nós não somos um Google. As pessoas têm o direito de errar.
Então, como é que tu tem lidado com isso? Né? Reconhecer, não, eu errei, eu quero voltar atrás, isso não foi importante. Muitas vezes tu já assumiu para ti mesmo que tu errou, mas o teu receptor não sabe que tu tem essa percepção. E isso é muito, muito importante também. O que mais? Estar desatualizado, né? Na comunicação, a gente tem que ter um cuidado grande, muito grande, com a atualização de informações. O que acontece? Quando eu vou comunicar com um público principalmente grande, eu tenho que cuidar com a veracidade das informações, eu tenho que saber se aquilo ainda predomina, se essas são as regras ainda da organização, se é isso que se espera. Então eu preciso estar atualizado sobre aqueles assuntos, senão minha comunicação fica ineficiente, fica ineficaz. A gente falou um pouquinho sobre as barreiras aqui, acho que a gente pode pensar sobre tudo isso, né, que foi falado, e entender que quando eu vou comunicar algo, eu preciso parar, refletir, saber o que eu realmente quero comunicar, para quem, de que forma e o que eu espero que essa pessoa reaja de que forma, né? Que ela traga o quê? Qual seja o efeito dessa comunicação nesse receptor. Então eu preciso entender todas essas etapas do processo e aí eu tenho muito mais chance de fazer uma comunicação efetiva e eficiente com o meu receptor. E agora, então, eu quero também ouvir o que vocês acharam disso, né? O quanto que isso é relevante para vocês. Se querem mais alguma informação, pode me procurar. Quero entender, né? Como que está a comunicação de vocês, como que é no ambiente organizacional de cada um. Traz para nós essa contribuição e até a próxima. Beijão!